Era uma noite sem lua, e o mar se agitava como se estivesse vivo. Me perguntei se o que estava diante de mim era apenas a escuridão da noite ou se havia algo mais profundo, algo oculto nas profundezas do oceano. Enquanto as ondas se quebravam contra o casco de nosso barco, uma sensação de inquietude começou a tomar conta de mim. Eu sabia que havia lendas sobre monstros marinhos que habitavam essas águas, e à medida que a bruma se adensava, uma parte de mim não conseguia afastar a ideia de que talvez estivéssemos navegando em um território esquecido, onde cidades perdidas e horrores indescritíveis aguardavam. Navegando ao largo da costa de Tasmânia, havia sempre uma expectativa no ar, uma mistura de aventura e medo. Eu era um simples pescador, mas meu espírito ansiava por mais. Meus sonhos se entrelaçavam com as histórias de marinheiros que falavam em sussurros sobre criaturas que emergiam das sombras. Meu nome é Thomas, e sempre carreguei o peso de uma curiosidade insaciável que me levou a desafiar os limites do que era razoável. Mas naquela noite, eu me vi questionando não apenas minha sanidade, mas também a própria natureza do que poderia habitar as águas sob meu barco. Um estrondo profundo ressoou sob nós, como o eco de um gigante adormecido. Meu coração disparou e, em um impulso de bravura, ou talvez de tolice, eu olhei para as profundezas escuras. O que vi fez meu sangue gelar. Uma forma imensa, escamosa e serpentina surgiu repentinamente, e os olhos que brilharam na escuridão pareciam segredos de eras passadas. A lenda do Kraken, que eu sempre pensei ser apenas uma fábula, agora se tornava uma realidade indiscutível. O medo apertou meu peito enquanto eu lutava para manter o controle, mas o verdadeiro terror não era apenas a criatura à espreita, era a certeza de que o que antes era um sonho de aventura se tornara um pesadelo. Eu estava prestes a descobrir que, além do mar, existiam cidades esquecidas, repletas de histórias e segredos obscuros, e que meu destino poderia estar entrelaçado com forças que nunca deveria ter ousado desafiar. Com cada movimento do monstro, uma parte de mim sabia que a luta pela sobrevivência apenas começava, e que nem todos os mistérios da natureza deveriam ser desvendados. Neste mar profundo, onde o horizonte se misturava com o desconhecido, eu me via à mercê de uma força que poderia mudar o curso da minha vida para sempre. A enorme criatura mergulhou novamente nas profundezas, mas a sensação de que tudo havia mudado permaneceu. O mar antes familiar agora parecia um labirinto de sombras e mistérios. Enquanto meu corpo tremia de medo, o som de passos ecoou atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi meu companheiro de pesca, Edward, um homem robusto de cabelos grisalhos e olhos que sempre brilharam com um misto de sabedoria e ceticismo. Ele também parecia abalado, mas sua expressão carregava uma determinação que me inspirou a encontrar coragem. Thomas, você viu aquilo? Ele perguntou, a voz trêmula. Alegaram que essas águas são malditas, mas eu nunca acreditei. Agora estou começando a questionar tudo. Eu não sabia o que responder. A imagem do monstro ainda dançava em minha mente, e a ideia de que Edward pudesse estar certo me aterrorizava. Precisamos voltar, eu disse, a urgência em minha voz se misturando com o medo. Mas Edward hesitou, olhando para o horizonte como se pudesse enxergar além da escuridão. E se houver algo mais, algo que não sabemos? As lendas falam de cidades afundadas, de tesouros escondidos. Podemos descobrir mais do que apenas o terror que vimos. A tentação de seguir adiante era forte, mas a ideia de mergulhar em um mistério que poderia nos consumir me deixava em conflito. Enquanto discutíamos, uma nova onda se ergueu, mais alta e feroz, e meu coração se despedaçou quando ela se quebrou contra o barco, enviando água para dentro. O pânico tomou conta de mim. Precisávamos agir, e rápido. Foi nesse momento que ouvimos um grito. A voz de Sarah, a filha de um dos pescadores mais antigos da vila, cortou a escuridão. Ela aparecera de repente, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Vocês precisam vir comigo, e o mar, ele está chamando. Sarah sempre teve uma conexão especial com o oceano. Diziam que ela podia ouvir suas vozes, e por isso a chamavam de a garota do mar. Mas agora sua expressão estava tomada pelo medo, e eu não podia ignorar isso. Ela se aproximou, e a urgência em seu olhar fez meu estômago revirar. Há algo na costa, algo que não deveria estar lá. As ondas estão levando os barcos, e não é só por causa da tempestade. É como se algo estivesse puxando tudo para baixo, ela explicou, as palavras saindo em um turbilhão. Edward e eu trocamos olhares. O que quer que estivesse acontecendo estava se intensificando. A ideia de que o monstro poderia estar ligado a um fenômeno maior, talvez uma cidade perdida, submersa, ou uma força sobrenatural, começou a se formar em minha mente. Vamos até a costa, eu disse, a determinação crescendo em mim. Se há algo lá, precisamos descobrir o que é antes
antes que algo pior aconteça. Sarah assentiu, e logo estávamos todos a bordo, navegando em direção ao que poderia ser a nossa ruína, ou a chave para um mistério que desafiava a lógica. O barco balançava nas ondas, mas a adrenalina nos impulsionava. Cada instante parecia mais carregado de tensão, como se o próprio mar estivesse nos observando e esperando. A escuridão parecia se fechar à nossa volta, e a cada movimento eu sentia que estávamos nos aproximando de algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. O mar agora já não era apenas um lugar de trabalho, era um campo de batalha, onde a lógica se despedia e o desconhecido tomava forma. A cada onda, a cada sussurro, eu sabia que a verdade estava se revelando, e que o que quer que encontrássemos na costa não só mudaria nossas vidas, mas poderia despertar horrores que nunca imaginamos que existissem. Enquanto navegávamos em direção à costa, um silêncio inquietante tomou conta do barco. O vento parecia ter parado, e a única coisa que ouvíamos era o som da água batendo contra o casco. A tensão era palpável, e eu me peguei questionando se estávamos cometendo um erro colossal. As palavras de Sarah ecoavam em minha mente. O mar está chamando. O que isso realmente significava? Quando avistamos a costa, algo na praia me fez parar. Uma luz estranha brilhava ao longe, pulsando como um coração em um ritmo hipnótico. Era como se o próprio mar estivesse emanando essa luz, e uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Edward e Sarah também notaram, e a expressão de ambos refletia a mesma mistura de fascínio e horror. Isso não é normal, murmurei, mal conseguindo acreditar nas palavras que saíam da minha boca. A luz parecia dançar, atraente e aterrorizante ao mesmo tempo. Era um chamado irresistível. Quando chegamos à areia, a luz se intensificou, e um som profundo começou a vibrar no ar, como se a própria terra estivesse ressoando. Eu me vi atraído para a frente, os pés quase se movendo sozinhos. "Thomas, não!" Edward gritou, mas era tarde demais. A luz parecia puxar-me, como se estivesse ligando nosso destino a um poder desconhecido. No instante em que pisei na areia, a sensação de realidade começou a desmoronar. A luz se transformou em uma imagem distorcida de uma cidade submersa, cheia de torres e sombras que se moviam. Eu estava vendo coisas que não poderiam existir, e a linha entre a sanidade e o desespero começou a se desfazer. Isso é um truque, não pode ser real, pensei, tentando me agarrar à lógica. Mas a visão se intensificou, e uma figura surgiu da luz. Uma mulher de olhos profundos e uma expressão que misturava tristeza e raiva. Ela parecia uma personagem saída de uma lenda antiga, e assim que nossos olhares se cruzaram, uma onda de dor e perda invadiu meu coração. "Vocês não deveriam estar aqui", ela disse, sua voz ecoando como o som das ondas, mas com um peso que a tornava real e aterradora. "O mar exige um preço, e vocês vieram sem saber o que isso significa." Eu olhei para Edward, que parecia tão atordoado quanto eu. Sarah, por outro lado, parecia atraída pela figura, seus olhos brilhando com uma compreensão que eu não conseguia alcançar. "Ela é a guardiã", Sarah sussurrou, como se estivesse em transe. "Ela conhece os segredos do mar." Meu coração acelerou. O que quer que estivéssemos prestes a descobrir não era apenas sobre um monstro nas profundezas ou uma cidade perdida. Estávamos prestes a nos deparar com um mistério muito mais profundo e aterrador. A verdade estava se revelando, e eu percebi que o que pensávamos ser uma simples pescaria havia se transformado em uma luta pela sanidade e pela vida. O mar não estava apenas chamando, ele estava exigindo uma resposta, e eu não fazia ideia de qual seria o preço. A mulher da luz se aproximou, seus olhos profundos fixos em mim, e a dor que eu sentia se intensificou. O mar rugia atrás de mim como se estivesse se preparando para um cataclismo. "Você não pode simplesmente olhar e se afastar, Thomas", ela disse, seus lábios se movendo com uma determinação que cortava o ar pesado. "Você deve escolher." Escolher. As palavras eram uma lâmina afiada que cortava minha confusão. Eu sabia que havia algo profundo em sua afirmação, algo que transcendeu a simples presença dela. Era o peso das vidas perdidas, das promessas quebradas. "O que você quer de mim?" perguntei, a voz trêmula. "O que você está disposto a sacrificar?" Ela se movia como uma sombra, seu corpo quase etéreo, mas sua presença era avassaladora. "Aquilo que você ama ou a verdade que você busca?" Edward tentou me puxar para trás, mas eu estava paralisado, preso entre a realidade e a visão da cidade submersa, onde as almas perdidas dançavam nas profundezas. "Você não pode fazer isso, Thomas", ele gritou, mas as palavras dele eram como ecos distantes. Sarah, por outro lado, tinha um olhar de esperança misturado com desespero. "Você precisa entender, Thomas. O mar não é apenas água, é uma entidade, uma força que leva e traz. Ela busca equilíbrio,
A mulher ergueu a mão e as ondas começaram a se agitar, formando um redemoinho que girava ao nosso redor. Escolha agora, ela ordenou, e a luz pulsante se intensificou, como se o próprio universo estivesse esperando por minha decisão. O mar estava vivo e eu estava prestes a ser engolido por ele. Lembrei-me dos pescadores desaparecidos, das histórias que ouvimos na cidade. O mar tinha uma voz, um chamado que não podia ser ignorado. Olhei para Edward, para Sarah e então para a mulher. Uma verdade se formou em minha mente. Eu não poderia simplesmente me afastar. Não poderia deixar que o medo me dominasse. Eu escolho a verdade, declarei, com uma força que surpreendeu até a mim mesmo. Eu quero entender o que aconteceu. Não vou fugir do que está diante de mim. A luz brilhou intensamente e a mulher sorriu, um sorriso triste, como se eu estivesse finalmente vendo a dor que a envolvia. No momento em que as palavras saíram da minha boca, a cidade submersa se elevou ao nosso redor. As sombras que dançavam se tornaram rostos, rostos de pessoas que haviam desaparecido, perdidos para o mar. As vozes ecoavam em minha mente, sussurrando verdades que não conseguiam ser ditas em vida. Você está pronto para enfrentar o que vem a seguir? A mulher perguntou. E eu assenti, sentindo o peso da responsabilidade em meus ombros. O mar não apenas queria um preço, ele queria que eu fosse o portador da verdade. E naquele momento, percebi que a verdadeira luta não era contra o mar, mas contra o medo que eu carregava dentro de mim. Então venha, ela disse, estendendo a mão. E enquanto o redemoinho nos envolvia, eu sabia que o confronto final não era apenas físico, mas uma batalha pela verdade, pela redenção e pela compreensão do que significa ser parte do mar. A mão da mulher da luz se fechou ao redor da minha e uma onda de energia percorreu meu corpo. O redemoinho girava com força e as vozes das almas perdidas se tornaram um coro ensurdecedor. Eu estava imerso em suas histórias, suas dores e suas esperanças. O mar se agitou como se estivesse se preparando para engolir tudo ao nosso redor, mas eu estava determinado a enfrentar o que viesse. Quando a tempestade finalmente se acalmou, eu me vi de volta na praia, a mulher desaparecendo como vapor ao sol da manhã. Edward estava ao meu lado, seus olhos arregalados de preocupação. Você está bem? Ele perguntou, mas a pergunta parecia vazia diante do que eu acabara de vivenciar. Eu havia escolhido a verdade, mas o que isso realmente significava? Sentia o peso das cicatrizes emocionais gravadas em meu ser. O mar estava calmo agora, mas as marcas da batalha ainda estavam frescas em minha mente. Eu podia ver os rostos das almas submersas, ainda ecoando em minha cabeça, suas histórias não contadas me atormentando. O mistério que envolvia os desaparecimentos parecia ter encontrado alguma resposta, mas a verdade era um fardo pesado. O que eu havia aprendido não me traria paz, mas uma constante sensação de responsabilidade. Enquanto caminhava ao lado de Edward, percebi que a cidade tinha mudado. As casas pareciam mais sombrias e o mar, antes um refúgio, agora era uma presença ameaçadora. O que eu havia descoberto me transformara. O mar não era apenas um corpo d'água, era um guardião de segredos, um abismo de memórias tristes e não resolvidas. Eu sabia que o fenômeno que enfrentamos não havia sido derrotado, mas sim controlado, como uma tempestade que se dissipa, mas deixa marcas no horizonte. Sarah se juntou a nós, seus olhos cheios de esperança, mas também de temor. Então, você viu, você entendeu. Era mais uma afirmação do que uma pergunta. Eu assenti, mas a verdade que eu carregava agora era uma sombra que se estendia sobre nós. O que aconteceria com aqueles que ainda estavam perdidos? E o que significava essa escolha que eu fizera? A sensação de estar sendo observado nunca me abandonaria, como se o mar estivesse sempre à espreita, esperando para reivindicar seu preço. Ao olharmos para o horizonte, o sol se punha tingindo o céu com cores de despedida e mistério. Eu sabia que a jornada não havia terminado. Havia uma nova batalha a ser enfrentada, não apenas contra o mar, mas contra a dor e os fantasmas que eu agora carregava. E enquanto deixávamos a praia, uma parte de mim ficou para trás, entre as ondas, onde as verdades e os mistérios do mar continuariam a sussurrar, desafiando minha compreensão e me lembrando de que, às vezes, a verdade que buscamos pode ser tão perigosa quanto as mentiras que deixamos para trás. Enquanto deixávamos a praia, uma parte de mim ficou para trás entre as ondas, onde as verdades e os mistérios do mar continuariam a sussurrar. A sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. Era como se o mar estivesse à espreita, aguardando o momento certo para reivindicar
indicar seu preço. Edward e Sarah conversavam ao meu lado, mas suas vozes eram meros ecos distantes. O que eu havia descoberto não era apenas um mistério resolvido, era uma revelação aterrorizante. Eu percebi que, ao tocar a essência daquelas almas perdidas, não apenas absorvi suas histórias, mas também uma parte de sua dor. Cada rosto que eu via em minha mente era um lembrete constante do que havia sido. O mar, antes um refúgio, agora se tornava um símbolo de todo o sofrimento que eu havia testemunhado. As vozes ainda ressoavam em minha mente, um lamento interminável que me seguia a cada passo. Quando chegamos ao centro da cidade, as casas pareciam se curvar sob o peso de segredos não revelados, e o céu, tingido de vermelho e laranja pelo pôr do sol, parecia uma advertência. O terror que eu havia enfrentado não havia desaparecido, mas se transformara em uma nova forma de medo. Eu sabia que, enquanto as almas buscavam descanso, eu estava preso a uma verdade que não poderia ignorar. E assim, enquanto me afastava da praia, uma nova batalha se formava dentro de mim. O que eu realmente havia aprendido? O que a verdade custaria? Olhei para Edward e Sarah, buscando um sinal de que eu não estava sozinho nessa jornada. Mas a resposta estava em mim, e eu sabia que, mesmo que tivesse sobrevivido, o terror persistiria. O mar havia se tornado um lugar de vigilância, e eu era apenas um guardião involuntário de segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Agora convido você a refletir. Quantas verdades você já ignorou por medo de encarar suas consequências? Compartilhe nos comentários como você lida com os segredos que o cercam. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que desafiam a lógica e exploram o desconhecido. Sua interação é o que nos ajuda a trazer mais conteúdos impactantes como este. É hora de encarar os mistérios que nos rodeiam. Em meio às águas turvas que banham a costa da província de Fujian, um mistério ancestral se desenrola, questionando o que realmente habita as profundezas do mar. A lenda de sereias, tradicionalmente associadas à beleza e à sedução, revela-se muito mais sombria à medida que histórias de marinheiros perdidos e navios afundados ecoam pelas tavernas da região. Seria possível que essas criaturas, tão frequentemente idealizadas, fossem na verdade monstros disfarçados, capazes de enganar e devorar os incautos. A curiosidade e o temor se entrelaçam, convidando o leitor a mergulhar na narrativa que se desdobra nas ondas traiçoeiras. Na pequena vila de Xiamen, onde o cheiro de peixe fresco se mescla ao aroma do sal do mar, vivia um jovem chamado Li Wei. Desde a infância, ele sonhava em tornar-se um grande marinheiro, navegando por mares desconhecidos e descobrindo tesouros escondidos. No entanto, por trás de seu espírito aventureiro, escondia-se uma ferida profunda, a perda de seu pai em uma expedição ao mar, quando Li Wei ainda era um menino. Essa tragédia o tornara vulnerável, imerso em dúvidas sobre sua própria coragem e destino. Certa manhã, enquanto contemplava o horizonte, um velho marinheiro se aproximou dele, com olhos que pareciam ter visto horrores inimagináveis. O homem contou histórias sobre sereias que atraíam os marinheiros para suas mortes, revelando que as criaturas, longe de serem belos seres do mar, eram, na verdade, devoradoras de almas. Essas narrativas, carregadas de dor e desespero, despertaram em Li Wei um desejo ardente de confrontar seus medos e descobrir a verdade sobre o que havia levado seu pai ao seu trágico destino. Com um barco rústico e um coração pulsando de determinação, Li Wei partiu em sua jornada. As águas eram traiçoeiras e cada onda parecia sussurrar segredos obscuros, testando sua coragem a cada momento. Em meio a tempestades e calmarias, o jovem enfrentou não apenas os desafios do mar, mas também os demônios interiores que o assombravam. A busca por respostas o levaria a um confronto não apenas com as criaturas míticas, mas também com sua própria história, onde a superação pessoal e o enfrentamento do passado se entrelaçariam em uma dança de redenção e descoberta. À medida que navegava mais fundo nas águas misteriosas, o que seria uma simples jornada de exploração transformou-se em um épico teste de caráter. Li Wei não apenas buscava a verdade sobre as sereias, mas também a luz que poderia apagar as sombras de sua própria alma. O mar, com suas promessas de aventura e suas armadilhas traiçoeiras, tornara-se um reflexo de sua luta interna, um campo de batalha entre o sonho de um futuro glorioso e as cicatrizes de um passado doloroso. Li Wei navegou por dias,
os ventos mudando constantemente, como se o próprio mar estivesse a brincar com ele. A cada momento, as histórias que ouvira do velho marinheiro ecoavam em sua mente, criando um turbilhão de ansiedade e determinação. Ele não estava mais apenas em busca da verdade sobre as sereias. Agora, a jornada tornara-se uma investigação de sua própria coragem e resiliência. Na terceira noite, quando a lua estava alta e a brisa suave, algo incomum começou a acontecer. As ondas antes familiares pareciam murmurar, quase conversando em um idioma que ele não conseguia decifrar. Li Wei sentiu um arrepio percorrer sua espinha, a sensação de que algo o observava. Ele então decidiu lançar a rede, na esperança de que o mar revelasse seus segredos. Enquanto trabalhava, uma sombra escura passou rapidamente sob o barco, fazendo seu coração acelerar. Ele mal teve tempo de processar o que vira, quando um grito agudo cortou o silêncio da noite. O som era inconfundível. Era uma melodia hipnotizante entremeada com lamentos e risos que parecia vir de um ponto desconhecido nas águas. A música envolveu Li Wei, puxando-o para uma realidade onde seu medo e a curiosidade se entrelaçavam de forma inquietante. De repente, um barco maior aproximou-se, suas velas escuras se destacando contra a luz da lua. O capitão, um homem de aparência desgastada e olhos profundos, chamou Li Wei. Seu nome era Zhao, e ele também buscava as sereias. Com um ar de desespero, revelou que muitos de seus companheiros haviam desaparecido em busca das criaturas, atraídos pela mesma canção que agora ecoava em seus ouvidos. Zhao compartilhava a dor de perder amigos, e como Li Wei, não conseguia ignorar a chama da curiosidade que o consumia. A presença de Zhao trouxe uma nova dimensão ao conflito. Juntos, eles começaram a traçar um plano, mas as coisas não saíram como esperavam. A cada dia que passava, a canção se tornava mais intensa e perturbadora, e Li Wei começou a ver vislumbres de figuras dançantes nas ondas, suas silhuetas etéreas a flutuar e se contorcer como se fossem parte do próprio mar. As visões eram tão sedutoras que, por um breve momento, ele considerou saltar para a água, deixando tudo para trás. Mas antes que ele pudesse tomar qualquer decisão, um dos marinheiros de Zhao começou a agir de forma estranha, com os olhos vidrados e a voz sussurrando segredos obscuros. O grupo rapidamente percebeu que a canção não era apenas hipnótica, havia algo maligno na sua essência. O marinheiro começou a relatar sonhos estranhos, visões de um mundo subaquático onde seres encantados dançavam e riam, mas havia também sombras que o perseguiam, figuras grotescas que pareciam querer devorá-lo. As tensões aumentaram entre os homens enquanto a realidade começava a se desfazer ao seu redor. O mar, que antes era um símbolo de aventura, agora parecia uma armadilha, um labirinto de ilusões. Li Wei e Zhao se viram obrigados a enfrentar não apenas as sereias, mas também a crescente paranoia e o medo que se espalhavam entre eles. O que deveria ser uma busca pela verdade, tornara-se uma batalha contra forças que desafiavam a lógica e a razão. A cada passo mais profundo que davam nas águas traiçoeiras, as histórias de desaparecimentos e lendas urbanas se tornavam mais palpáveis, como se o próprio mar estivesse se manifestando, revelando que nem todos os segredos deveriam ser desvendados. Li Wei sentia que sua jornada estava apenas começando e que a verdadeira batalha estava por vir, quando ele teria que decidir o que estava disposto a sacrificar em busca da verdade. Li Wei observava o mar com crescente inquietação, a canção das sereias agora soando como uma sirene de aviso. A presença de Zhao e seus homens, antes um alívio, tornara-se uma fonte de tensão. O marinheiro que havia sucumbido à melodia, agora em um estado de quase transe, balbuciava palavras desconexas, como se estivesse entre dois mundos. O que era uma busca pela verdade transformava-se em um pesadelo. Naquela noite, enquanto as estrelas piscavam no céu, um evento inesperado ocorreu. O barco de Zhao começou a balançar violentamente, como se uma tempestade invisível estivesse se formando ao seu redor. As ondas se agitaram e a canção se intensificou, tornando-se um coro ensurdecedor que ecoava em seus ouvidos. Li Wei, com o coração acelerado, percebeu que a atmosfera mudara. O ar estava carregado de uma energia estranha, quase palpável. De repente, uma figura emergiu das águas, não uma sereia, mas uma criatura grotesca, com escamas reluzentes e olhos que pareciam absorver a luz ao seu redor. A entidade não se limitou a observar. Ela começou a entoar uma melodia própria, uma canção que desafiava a lógica e fazia o estômago
estômago de Li Wei revirar. Era uma harmonização que não apenas atraía, mas também aterrorizava. Ele sentiu a sanidade escorregar entre seus dedos, enquanto as vozes de seus companheiros se misturavam em gritos de pânico. Zhao, em um acesso de desespero, tentou controlar a situação, mas sua voz se perdeu na cacofonia. O marinheiro em transe, agora despertando de sua hipnose, gritou, revelando um segredo que todos ignoravam. As sereias não são o que parecem, elas nos atraem para a escuridão. Sua revelação ecoou como um trovão, e a tensão no ar se tornou insuportável. A criatura, agora mais próxima, estendeu uma das garras como se quisesse tocar Li Wei. Ele sentiu a pressão da realidade se desfazer à sua volta, a linha entre o que era real e o que não era começando a se borrar. Ele não sabia se estava sonhando ou se a loucura finalmente o tomara. As visões de seres encantados dançando nas ondas se tornaram pesadelos, e as sombras que o perseguiam agora tinham formas e rostos conhecidos, amigos desaparecidos que clamavam por socorro. Com a revelação do marinheiro e a presença da criatura, Li Wei se viu em um dilema aterrador. A busca pela verdade agora exigia mais do que coragem. Exigia um sacrifício que ele não estava certo de estar disposto a fazer. O que ele pensava ser uma aventura transformara-se em um labirinto de mistérios e horrores. E a única certeza era que, para escapar, precisaria confrontar não apenas as sereias, mas a própria natureza da realidade que o cercava. Ele se perguntou se, ao buscar a verdade, poderia estar abrindo as portas para um horror muito maior do que jamais imaginara. A criatura grotesca se aproximou de Li Wei, seus olhos profundos como abismos, refletindo não apenas a luz da lua, mas também os medos mais sombrios que ele guardava. Ele podia sentir a canção distorcida da entidade se infiltrando em sua mente, uma melodia que ameaçava desmantelar sua sanidade. As vozes de seus companheiros, antes uma cacofonia de pânico, agora pareciam ecos distantes, como se estivessem sendo puxadas para longe pela força da criatura. Com um impulso desesperado, Li Wei se lançou para a frente, desafiando a atração hipnótica da música. Ele ergueu a voz, tentando se sobrepor ao coro ensurdecedor. Vocês não são donzelas do mar, vocês são predadoras. A afirmação fez a criatura hesitar. A canção diminuiu, e as ondas, que antes dançavam frenéticas, começaram a se acalmar. Ele percebeu que a verdade que ele buscava não estava apenas na revelação do que eram as sereias, mas na luta interna que travava dentro de si mesmo. O marinheiro que antes estava em transe agora se uniu a ele, sua voz se elevando em um grito de resistência. Nós não somos suas presas. A coragem dele se espalhou como um fogo, e outros marinheiros começaram a se juntar, formando uma frente contra a entidade. A criatura enfurecida rugiu, sua canção se transformando em gritos distorcidos, mas a força coletiva dos homens começou a desmantelar o feitiço que a envolvia. Li Wei sentiu uma onda de determinação percorrer seu corpo. Ele se lembrou das histórias que ouvira sobre o poder da verdade e da união. Com um gesto decidido, ele agarrou uma rede que estava à beira do barco, uma antiga ferramenta de pesca que agora se tornava um símbolo de sua luta. Se somos pescadores, que a rede nos proteja! Gritou, lançando-a em direção à criatura. A rede, como que possuída por uma força própria, se expandiu e envolveu a entidade, criando uma barreira entre o terror e os homens que a enfrentavam. Com a criatura presa, a canção que antes atormentava suas mentes agora se tornava um lamento. Li Wei percebeu que a verdade não era apenas a revelação da natureza das sereias, mas também a aceitação do medo que cada um carregava. Ele olhou nos olhos da criatura e viu ali não apenas malícia, mas também dor e solidão. A luta não era apenas contra um monstro, mas contra a própria escuridão que habitava em cada um deles. A decisão final pairava no ar. Li Wei sabia que poderia destruir a criatura, mas isso só perpetuaria um ciclo de violência e medo. Em um ato de coragem, ele se aproximou, enfrentando a criatura com empatia. Libere-se de seu tormento. Não precisamos ser inimigos. Sua voz ressoou com sinceridade, e por um momento, a criatura pareceu hesitar, suas garras afrouxando. Naquele instante, a música se transformou em um sussurro suave, e a criatura, ao invés de se lançar contra eles, começou a recuar lentamente, mergulhando de volta nas profundezas. A pressão do terror se dissipou, e a calmaria voltou ao mar.
Liu e os marinheiros, exaustos mas vitoriosos, ficaram em silêncio, compreendendo que a verdadeira batalha não foi apenas contra a entidade, mas contra seus próprios medos. A busca pela verdade não os levou a um final de horror, mas a um novo entendimento sobre a luz e a escuridão que coexistem dentro de cada um. Liu Wei observou a criatura mergulhar nas profundezas, sua silhueta se dissolvendo nas águas escuras, enquanto a música distorcida se tornava apenas um eco distante. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Os marinheiros, antes tomados pelo pânico, agora estavam paralisados, ainda processando o que acabara de acontecer. O barco balançava suavemente, como se o próprio mar estivesse respirando aliviado. Contudo, a vitória tinha seu preço. Liu Wei sentiu a dor em seu peito, onde uma cicatriz profunda lembrava a luta. Ele tocou a pele marcada, uma lembrança perene da batalha que travara não apenas contra a criatura, mas contra os fantasmas que habitavam sua própria mente. As vozes de seus companheiros, que agora se tornavam mais próximas, não conseguiam apagar a imagem dos olhos profundos da entidade, nem a melodia que ainda ecoava em seu interior. O marinheiro que havia se unido a ele, agora com a respiração pesada, olhou para Liu Wei com uma mistura de admiração e medo. A coragem que haviam encontrado juntos poderia não ser suficiente para curar as feridas que haviam aberto. O que eles enfrentaram não era apenas uma criatura do mar, era um reflexo de suas próprias inseguranças e traumas. Ao se unirem, haviam vencido um inimigo, mas o que haviam perdido no processo? As perguntas pairavam no ar, como sombras dançantes na luz da lua. Conforme o barco navegava de volta ao porto, uma sensação de incerteza começou a se instalar. O mar, que antes era familiar e acolhedor, agora parecia hostil e imprevisível. Liu Wei olhou para as águas escuras, que pareciam esconder segredos que ainda não tinham sido revelados. Ele sabia que a criatura havia recuado, mas a lembrança de seu poder o assombraria para sempre. O lamento da sereia ainda ressoava em sua mente, um lembrete de que nem tudo poderia ser facilmente compreendido ou esquecido. Ao chegarem ao porto, os marinheiros se dispersaram, cada um lidando com sua própria carga de emoções e cicatrizes. Liu Wei permaneceu por um momento, observando as ondas que lambiam a costa. A luz da lua iluminava as águas, mas não conseguia dissipar a escuridão que se aninhava em seu coração. Ele sabia que a luta que travara naquele dia não era o fim, era apenas o começo de um novo capítulo, onde a linha entre luz e sombra se tornava cada vez mais tênue. Enquanto se afastava do cais, um arrepio percorreu sua espinha. Ele virou-se, lançando um último olhar para o mar. No fundo, uma sombra se movia, e por um breve instante, ele sentiu que a criatura ainda estava lá, observando-o, esperando o momento certo para retornar. A sensação de ser vigiado o acompanharia, uma lembrança constante de que o que havia enfrentado era mais do que um simples fenômeno sobrenatural. Era uma parte de si mesmo que nunca seria completamente domada. E com isso Liu Wei seguiu em frente, mas não sem a consciência de que a batalha estava longe de terminar. Liu Wei afastou-se do cais, cada passo mais pesado que o anterior. O mar, agora calmo, parecia apenas um manto de tranquilidade que escondia a tempestade que ainda rugia em seu interior. Ele não conseguia sacudir a sensação de que a criatura havia deixado algo para trás, algo que se aninhava em sua alma e se alimentava de suas inseguranças. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os ecos da música distorcida invadiram seus sonhos, transformando o que deveria ser um descanso em um pesadelo aterrador. Ele se viu novamente diante da criatura, aquela silhueta que o hipnotizara e o consumira. Mas agora, ao invés de lutar, estava paralisado, preso em um mar de escuridão que o envolvia como uma correnteza implacável. Os olhos da entidade o fitavam, cheios de um vazio profundo, e a melodia se tornava cada vez mais intensa, como um chamado que não podia resistir. Liu Wei acordou sobressaltado, o coração acelerado, mas a sensação de que algo o observava não o abandonou. Ele se levantou e, em um impulso, foi até a janela. Olhando para o mar, a luz da lua refletia nas águas, mas algo estava diferente. As ondas pareciam mais agitadas, e uma forma indistinta se movia sob a superfície, como se estivesse se aproximando lentamente. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que, na escuridão, uma voz sussurrava seu nome. A música que ele pensara ter deixado para trás agora preenchia a noite, envolvendo-o em um abraço gelado. Volte, ela dizia, ainda há muito a explorar. E como um eco distante, a realidade começou a se distorcer. Liu Wei percebeu que não havia escapado, que a criatura ainda estava lá, não apenas no mar, mas dentro dele. O terror o consumiu ao entender que essa batalha não terminara.
Ao contrário, era apenas o início de um ciclo interminável. O mar nunca esqueceria os que se atreveram a enfrentá-lo. E agora, ele era parte desse mistério. A sensação de ser vigiado o acompanharia para sempre, e no fundo da sua mente, a melodia da sereia se tornaria seu novo companheiro, um lembrete constante de que algumas verdades são mais sombrias do que podem ser suportadas. E assim, enquanto o sol começava a surgir, Li Wei compreendeu que mesmo em terra firme, ele jamais estaria realmente a salvo. O mar o aguardava, sempre, chamando-o de volta às suas profundezas. O que você faria se estivesse no lugar de Li Wei? Compartilhe suas reflexões nos comentários e curta este vídeo, pois suas interações são essenciais para que mais histórias como essa cheguem até você. Não deixe que o medo o silencie. Compartilhe e vamos juntos explorar o desconhecido. Qual é o limite entre a sanidade e a loucura quando se navega em mares desconhecidos? Esta pergunta martelava em minha mente enquanto o sol se punha, tingindo o horizonte com cores sombrias e inquietantes. A solidão do oceano vasto e profundo me envolvia, e uma sensação de que algo sinistro espreitava nas profundezas começava a me consumir. Com cada onda que quebrava contra o casco do meu barco, uma parte de mim se perguntava: e se as lendas que ouvira na infância fossem verdadeiras? Era em uma tarde tempestuosa, enquanto navegava ao largo da costa de Santos, que minha jornada se transformou em um pesadelo. Eu, um simples marinheiro em busca de aventura, acreditava que o mar era apenas um vasto campo de oportunidades. Meu nome é Eduardo, e sempre sonhei em explorar o desconhecido, mesmo que isso significasse enfrentar os temores mais profundos que habitavam minha alma. No entanto, a realidade do oceano é muito mais cruel do que a imaginação pode conceber. Quando a tempestade chegou, não era apenas o vento que uivava, mas algo mais. Algo que parecia ter vida própria. As ondas se tornaram monstros, e a escuridão que se aproximava à minha embarcação parecia sussurrar segredos esquecidos. Lembrava-me das histórias contadas pelos velhos pescadores, murmúrios sobre criaturas abissais e de como alguns navegadores nunca retornavam. Era como se o mar estivesse vivo, e eu, um intruso em suas águas sagradas. O que começou como uma busca por liberdade logo se transformou em um horror inimaginável. As vozes ecoavam em minha mente, misturando-se com o rugido do mar. Eu sabia que algo me observava, e a cada instante meu coração pulsava com uma mistura de medo e fascínio. A escuridão me cercava, e a única luz que restava era a da lua, refletindo-se nas ondas como um aviso sombrio. A tensão aumentava à medida que a tempestade rugia, e eu me vi encurralado entre a desesperança e a loucura. O que eu buscava era um tesouro, mas o que encontrei foi um abismo de desespero. A cada segundo, a linha entre a sanidade e a loucura se tornava mais tênue. No final, o que restaria de mim quando as águas finalmente se acalmassem? E se eu não conseguisse escapar das garras do mar? Se as lendas fossem reais e as criaturas que habitavam as profundezas decidissem reivindicar sua presa? Assim, a pergunta que me acompanhava se transformou em uma certeza aterradora. O verdadeiro terror não reside apenas nas sombras do desconhecido, mas na escuridão que também habita dentro de nós. O vento uivava agora como um lamento distante, e as ondas se tornavam cada vez mais agressivas. Assim que a tempestade atingiu seu ápice, meu barco foi lançado contra as águas turbulentas, como se fosse uma pena sendo arrastada por uma força invisível. A escuridão se tornava palpável, e eu me via preso em uma batalha, não apenas contra os elementos, mas contra algo que eu não conseguia identificar. E foi nesse momento que as primeiras manifestações do inexplicável começaram a surgir. No meio do caos, percebi que não estava sozinho. Ao meu lado, aparecera um homem, um velho marinheiro que parecia ter emergido das profundezas do próprio mar. Seu olhar era vazio, mas havia algo hipnotizante em sua presença, como se ele conhecesse os segredos que eu tanto temia descobrir. Ele se chamava Miguel, e logo entendi que ele não era uma mera visão, mas uma manifestação real de um passado que não conseguia escapar. Ele começou a me contar histórias sobre suas próprias viagens, sobre como havia se perdido em mares semelhantes e sobre as criaturas que habitavam as águas escuras, seres que se alimentavam do medo e da desesperança. Enquanto ele falava,
A tempestade parecia se intensificar. As ondas se erguiam como torres de água, e o som do trovão ecoava como um aviso de que algo terrível estava por vir. As palavras de Miguel se misturavam ao rugido do mar, e a cada relato, uma parte de mim se perguntava se ele era um aviso ou uma advertência. Foi então que percebi que meu barco estava cercado por sombras que dançavam nas águas. Formas indistintas se moviam sob a superfície, como se estivessem se preparando para atacar. A linha entre o real e o imaginário começou a se desfazer. As lendas que ouvira na infância se tornaram uma realidade aterradora. As criaturas que habitavam as histórias de pescadores não eram meras invenções. Elas estavam ali, à espreita, prontas para reivindicar sua presa. Com o coração acelerado, tentei me concentrar nas instruções de Miguel. Ele falava sobre um ritual que poderia me proteger, algo que ele havia aprendido com outros marinheiros que também se perderam. Você deve oferecer algo ao mar para apaziguar as entidades que nele habitam, disse ele, sua voz quase um sussurro. Eu sabia que precisava agir rapidamente, mas a ideia de fazer um sacrifício me aterrorizava. O que eu poderia oferecer, senão minha própria sanidade? A tempestade não mostrava sinais de abrandamento, e eu sentia que o tempo estava se esgotando. A cada instante, a escuridão ao meu redor parecia se espessar, como se o próprio mar estivesse tentando me engolir. O pânico começou a se instalar em mim. Olhei para Miguel, mas ele agora tinha um olhar distante, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Eduardo, você deve decidir logo. O mar não espera. Sua voz soou como um eco distante, e percebi que ele estava se transformando em mais uma das visões que me assombravam. A realidade estava se distorcendo, e a linha entre a sanidade e a loucura se tornava cada vez mais tênue. Eu precisava enfrentar meus medos, mas como fazê-lo quando o próprio mar parecia conspirar contra mim? Com um último olhar para as ondas furiosas, compreendi que a luta estava apenas começando. O verdadeiro mistério não eram apenas as criaturas nas profundezas, mas a batalha que se desenrolava dentro de mim. O que restaria de mim ao final dessa jornada? E se realmente houvesse um preço a pagar? A tempestade rugia, e eu estava prestes a descobrir quão profunda era a escuridão que se escondia não apenas no mar, mas também em meu próprio coração. O pânico se instalou em meu peito enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo ao meu redor. Miguel, a figura que parecia ser minha única âncora naquela tempestade, começou a se desvanecer, como se nunca tivesse estado ali. Suas palavras ecoavam em minha mente, mas a clareza que eu esperava se transformou em confusão. O velho marinheiro que antes parecia tão real, agora era apenas uma sombra, e a única certeza que restava era a intensidade da tempestade. Então, algo inesperado aconteceu. O mar, em sua fúria, começou a se agitar de uma maneira que eu jamais havia testemunhado. As ondas formaram um redemoinho a poucos metros do meu barco, sugando tudo ao redor com uma força sobrenatural. Eu me vi sendo puxado em direção ao centro daquela tempestade, e uma sensação de desespero se apoderou de mim. O que antes era apenas uma luta pela sobrevivência, agora se transformou em uma batalha contra uma força que eu não podia ver, mas que sentia em cada fibra do meu ser. E então, no auge desse caos, uma figura emergiu das águas. Era uma criatura colossal, sua forma indistinta e envolta em um brilho etéreo, como se o próprio mar estivesse se manifestando em uma forma física. O choque e o temor me paralisaram. O que era aquilo? Um monstro? Uma entidade? A lenda que eu sempre ouvira sobre as profundezas do mar agora estava diante de mim, e eu não sabia se deveria correr, lutar ou simplesmente aceitar meu destino. No entanto, enquanto a criatura se aproximava, percebi uma estranha familiaridade em seus olhos. Havia uma sabedoria ali, um reconhecimento que desafiava minha sanidade. Naquele instante, tudo que Miguel havia dito começou a ecoar em minha mente. Era como se a criatura estivesse tentando se comunicar, não como um predador, mas como um guardião, um vigilante das águas que estava ali para me mostrar algo. A tempestade parecia se acalmar ao redor dela, e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. A criatura girou lentamente, revelando uma série de símbolos em sua pele que cintilavam com a luz da lua. Eu não sabia se estava sonhando ou se havia atravessado para um domínio completamente diferente, mas uma certeza começou a se formar em mim. Essa era a chave para entender a verdade que eu buscava. Mas o que essa verdade significava? E qual era o preço que eu teria que pagar por ela? O mistério das águas
a presença de Miguel e a entidade que agora se revelava diante de mim estavam conectados de uma maneira que eu não conseguia compreender. Com um coração acelerado, percebi que a verdadeira batalha não era apenas contra o mar, mas contra os segredos que ele guardava. Segredos que poderiam mudar minha vida para sempre. E enquanto a criatura se aproximava, uma nova onda de terror e revelação se formava em meu íntimo. O que eu estava prestes a descobrir poderia ser mais aterrador do que a própria tempestade. A criatura parou diante de mim, seus olhos profundos como abismos, e uma onda de emoções conflitantes tomou conta de mim. Eu estava ali, à mercê do que poderia ser a única chance de entender a verdade que me perseguia. O mar, antes hostil, agora parecia ouvir cada batida do meu coração. A tempestade se acalmava, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. "Quem é você?" perguntei, minha voz mal saindo em meio ao tumulto de pensamentos. A criatura inclinou a cabeça, como se estivesse processando minha pergunta. Então, um som ecoou nas profundezas, uma vibração que ressoou não apenas nos meus ouvidos, mas em cada célula do meu ser. Era uma resposta, mas não na forma de palavras. Era um sentimento, uma memória. Visões começaram a se formar na minha mente, imagens de um tempo distante, de barcos perdidos e marinheiros desaparecidos, de um pacto feito entre o homem e o mar. Senti a conexão com Miguel, o velho marinheiro, e percebi que ele era mais do que apenas um guia. Ele era parte dessa história, parte do sacrifício que o mar exigia. Eu não era apenas um náufrago, eu era um herdeiro de um legado que nunca pedira para carregar. A criatura se aproximou, e eu consegui ver os símbolos em sua pele brilhando com uma intensidade cada vez maior. Eles pareciam contar uma história antiga, uma narrativa de dor e perda, mas também de esperança e renascimento. Era como se ela estivesse me oferecendo uma escolha: aceitar o passado, entender a dor e talvez encontrar um caminho para a redenção. Mas o preço seria alto. O mar não dá nada sem exigir algo em troca. Fechei os olhos, lutando contra a onda de emoções. O que eu estava disposto a sacrificar? Meu medo? Minha liberdade? Ou talvez algo ainda mais precioso? A resposta estava ali, pulsando entre nós, e eu sabia que precisava enfrentá-la. Abrindo os olhos, olhei diretamente para a criatura. "Eu não tenho medo de você. Eu quero entender." As palavras saíram com uma clareza que não sabia que possuía. A tempestade ao nosso redor parecia silenciar, como se o próprio mar estivesse esperando por minha resposta. A criatura então se moveu, envolvendo-me em uma onda de luz. Não era uma ameaça, mas uma aceitação, um reconhecimento da minha determinação. Uma sensação de paz me invadiu enquanto percebia que a verdadeira batalha não era contra o mar, mas contra as correntes do passado que me prendiam. A verdade estava ao meu alcance, e eu estava pronto para enfrentá-la, não como um fugitivo, mas como um herdeiro do mar. A escolha era minha, e eu escolheria desbravar as profundezas, não como um medo, mas como um viajante em busca de um novo destino. A luz da criatura pulsava ao meu redor, e eu sentia a energia do mar se entrelaçar com a minha essência. Quando a onda de luz finalmente se dissipou, me encontrei de volta na praia, com a areia fria sob meus pés. O céu havia clareado, e as nuvens escuras que antes dominavam o horizonte agora se afastavam, revelando um pôr do sol dourado. Mas, ao olhar para as ondas, percebi que a calma era enganosa. O mar, embora mais sereno, ainda guardava segredos profundos. Senti uma dor aguda em meu peito, como se a conexão que havia feito com a criatura tivesse deixado cicatrizes invisíveis. O que eu tinha enfrentado não era apenas um confronto com o sobrenatural, mas uma batalha interna. Eu havia olhado para dentro de mim e encontrado medos que não sabia que existiam. E agora essas verdades me acompanhavam, pesadas como âncoras. Levantei-me, observando os vestígios da tempestade. O cheiro do sal ainda pairava no ar, como um lembrete constante do que havia acontecido. Enquanto caminhava, as lembranças da visão que tive, de barcos perdidos e marinheiros sacrificados, ecoavam em minha mente. Miguel, o velho marinheiro, havia sido uma peça-chave nessa história, e agora eu sabia que não poderia simplesmente deixá-lo para trás. Ele era a conexão entre o passado e o presente, e eu precisava entender meu papel nisso tudo. Por um momento estava em paz, mas logo a inquietação começou a se infiltrar. O mar parecia sussurrar meu nome, um chamado que não poderia ignorar. Eu havia conseguido enfrentar minha verdade, mas o que significava isso para o futuro? A criatura me havia oferecido um caminho, mas o preço de tal conhecimento pesava em meu coração. O que eu realmente havia sacrificado? Minha inocência? Meu antigo eu?
Uma parte de mim temia que o perigo não estivesse completamente afastado. Quando finalmente deixei a praia, uma sensação de inquietude me acompanhou. O mundo ao meu redor parecia mais vibrante, mas também mais ameaçador. As árvores sussurravam segredos que eu não poderia desvendar, e as sombras pareciam se mover de maneira mais sinistra. Eu havia escapado, sim, mas a sensação de estar sendo observado nunca deixou meu espírito. O que quer que eu tivesse despertado nas profundezas do mar, ainda estava lá, à espreita, esperando o momento certo para ressurgir. A verdade que eu buscava não havia sido completamente revelada. Em vez disso, ela me deixou com mais perguntas do que respostas. O mar talvez tivesse se acalmado, mas a tempestade dentro de mim continuava a rugir, e a jornada que eu pensava ter terminado estava apenas começando. O legado que herdei não poderia ser ignorado, e o chamado do mar ainda ressoava em meu coração, uma melodia irresistível que me puxava de volta para suas profundezas. Enquanto caminhava para longe da praia, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O mar, agora calmo, parecia observar cada passo que eu dava. As ondas, que antes eram um refúgio, se transformaram em lembretes ameaçadores de que minha jornada estava longe de terminar. O que eu havia despertado nas profundezas poderia voltar a qualquer momento. A cada passo, as sombras se alongavam, como se as árvores ao meu redor estivessem se inclinando para me escutar. Uma brisa fria soprou, trazendo consigo sussurros que eu não conseguia entender, mas que reverberavam na minha mente como um cântico de advertência. Eu havia tocado algo além da compreensão humana, e agora as consequências vinham à tona, como uma onda prestes a se quebrar. Quando cheguei à cidade, tudo parecia normal, mas havia uma inquietude no ar, uma tensão palpável que me fazia sentir como se estivesse sendo seguido. Senti um arrepio na nuca, e ao olhar para trás, não vi nada, mas a sensação de ser observado persistia, como se as próprias sombras estivessem me vigiando. No fundo da minha mente, uma voz sussurrava que eu não havia escapado do mar. O que quer que a criatura fosse, agora fazia parte de mim. Naquela noite, ao me deitar, não consegui dormir. O som das ondas ecoava em minha mente, e cada estalo da casa parecia um aviso. E quando finalmente fechei os olhos, fui invadido por pesadelos de águas profundas e olhos brilhantes, a criatura me chamando de volta. Em um momento de lucidez, percebi que o verdadeiro terror não era o que eu havia enfrentado, mas o que ainda estava por vir. A verdade é que eu não tinha apenas despertado algo no mar. Eu havia aberto uma porta, e essa porta nunca mais poderia ser fechada. O medo de que a criatura retornasse, não só para mim, mas para aqueles que amava, me consumiu. Enquanto a noite avançava, percebi que a batalha estava apenas começando, e que o mar, com suas promessas sedutoras, nunca me deixaria em paz. Se você está ouvindo isso, lembre-se, o que pode estar à espreita nas profundezas pode não ser apenas um eco distante. Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários, porque quem sabe, você também possa ter despertado algo que deveria ter permanecido adormecido. Inscreva-se e curta, pois cada interação traz mais histórias como essa, e talvez juntos possamos enfrentar o que vem a seguir.